Ora, vamos deixar aqui o tema. Só há um só Deus com D maiúsculo. A Bíblia sustenta realmente que só há um só Deus. 1 Timóteo 2,5, 1 Coríntios 8,6. O próprio Jesus disse que seu Pai é o único Deus verdadeiro. João 17,3. Testemunhos de Jeová deduzem então que isso equivale a dizer que a Trindade não é bíblica e que, por consequente, Jesus não é Deus, uma verdadeira concepção do termo. Alegram-se que se o Pai é o único Deus, então Jesus não o é também. Visto que se Jesus também fosse Deus, o Pai não seria o único a ser. É tão falso quanto se alguém dissesse assim. A Bíblia diz que Jesus é o nosso único Senhor, 1 Coríntios 8,6. O Pai não é nosso Senhor. O que testemunhos de Jeová precisam saber é que a mesma Bíblia que afirma que o Pai é o único Deus, afirma também que o Filho é o único Deus. Os que concluem precipitadamente que o facto do Pai ser o único Deus prova que o Filho não é Deus deveriam dizer que o facto do Filho ser o único Senhor prova que o Pai não é o Senhor, o que seria facilmente refutável à luz de Amós 3,7, que diz que o Senhor é Deus. Não estamos informando testemunho de Jeová que Deus é um Senhor, é Senhor, pois fazer-o seria o mesmo que chover no molhado, visto que elas já sabem disso. O que estamos dizendo é assim, como não é errado dizermos que Deus é Pai e Senhor, embora a Bíblia diga que o Filho é o único Senhor, certamente não é incoerência dizermos que o Filho é Deus. Embora a Bíblia afirme que só o Pai é Deus, é que cada membro da Trindade é o nosso único Deus, bem como o nosso único Senhor, e o que dizemos cada componente da Trindade quanto ao senhorio e à divindade. Podemos dizer da Trindade, isto é, a Trindade é o nosso único Deus, bem como o nosso único Senhor. As testemunhas de Jeová dizem que Deus é um Deus com um D minúsculo. João 1,1 está traduzido na Bíblia das testemunhas de Jeová assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. No texto bíblico, o vocábulo Deus aparece duas vezes. No primeiro caso, refere-se ao Pai, no segundo ao Filho. Na primeira ocorrência, há no original grego o artigo definido na frente do vocábulo Deus, mas na segunda ocorrência não há artigo algum. Os líderes da testemunha de Jeová alegam que o apóstolo João fez isso com o propósito de mostrar que Jesus não é o verdadeiro Deus, mas sim um ser semelhante a Deus. Antes, porém, de reduzirmos este argumento a frangagem, vamos às transcrições a fim de que o leitor possa ver que realmente os mentores de testemunha de Jeová apresentam essa argumentação. O artigo definido ou apresente na frente da primeira ocorrência até aos Deus, mas não na frente da segunda ocorrência. Construção articular: quando o artigo aparece do nome, indica identidade, personalidade, ao passo que o nome predicativo no singular, sem artigo anteposto ao verbo, como está construída a sentença do grego, indica a qualidade de uma pessoa. Portanto, o texto não diz que a palavra Jesus era o mesmo que Deus, com quem estava, mas antes que o verbo, a palavra era semelhante a um Deus. Era divino, era um Deus. Raciocínios à base das Escrituras, página 213, edição de 1985. Segunda transcrição: quando o nome grego não tem o artigo posto, ele se torna uma descrição em vez de uma identificação e tem o caráter objetivo em vez de nome. Se João tivesse dito Theos em Logos, empregando um artigo definido anteposto a ambos os nomes, então ele teria definitivamente identificado Logos com Deus, mas não por haver um artigo definido anteposto a Theos. Torna-se uma descrição que é antes objetivo do que é nome. Os argumentos acima apresentados pelos chefes das testemunhas de Jeová objetam de provar que estão com razão por tentar rebaixar o Senhor Jesus a um Deus. É uma mistura da mentira com verdade facilmente refutável à luz da gramática grega. Mas como a maioria dos nossos leitores não conhece o grego, não vamos transcrever excelentes argumentos da autoria de renomados peritos bíblicos que denotam toda a argumentação acima. Se aplicamos informando que em João 13,3 temos um caso similar ao de João 1,1. Aquela referência à palavra Deus também aparece duas vezes, sendo que na primeira ocorrência o vocábulo Deus está no original sem o artigo O. Este aparece anteposto à palavra Deus na segunda ocorrência. Deste modo, se as alegadas regras gramaticais do grego apresentadas pelos testemunhos de Jeová estivessem corretas, poderíamos dizer que Jesus viera de um Deus e que após cumprir sua missão voltou para o Deus. Mas testemunhos de Jeová, usando dois pesos e duas medidas, não traduzem Jó 13,3 assim: ele, sabendo que o Pai dera todas as coisas nas suas mãos e que procedera de um Deus, ia para Deus, e o ia para Deus. Antes, porém, traduzem ele, sabendo que o Pai dera todas as coisas nas suas mãos e que procedera de Deus, ia para Deus. Será que Jesus viera de um Deus? Se o argumento gramatical apresentado pelos testemunhos de Jeová traduzem 1 João 1 por Deus fosse correto, a resposta seria sim. Desse modo, até o Deus que enviou seu Filho ao mundo seria um Deus. O facto dos líderes de testemunho de Jeová não traduzirem João 3,3 dizendo que Jesus procede de um Deus prova que eles não têm consciência de que o argumento deles em defesa da descabida tradução de João 1, a tradução do Novo Mundo, é sofisma. Eles enganam o povo de propósito. Eles sabem que estão errados. Se João 1 está bem traduzido nos testemunhos de Jeová,
Então João 13:13 está mal traduzido. Por outro lado, João 13:3 está bem traduzido nas Testemunhas de Jeová, na tradução do Novo Mundo. Então João 1:1 está mal traduzido. O que farão os chefes das Testemunhas de Jeová? Revisarão João 1:1 ou corrigirão João 3:3 à luz dos argumentos gramaticais por eles apresentados em defesa da tradução de João 1:1, rebaixando o Deus ao qual Jesus procederá a um Deus. Decidam-se como quiserem, mas parem de usar dois pesos e duas medidas. Disse que o mal do sabido é pensar que todo o mundo é bobo.